Para mais um evento da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção da quarta subseção. Hoje nós temos aqui presente, para abrir os trabalhos e representar a diretoria, o Dr. Lucas Sampaio Souza, que é diretor institucional da OAB. Tá? Então, com a palavra, Dr. Lucas. Rapidinho, só para agradecer em nome da diretoria, em primeiro lugar, a presença de todos vocês aqui, mais um evento, né, que abrilhanta a subseção, e agradecer também, em especial, ao Dr. Sérgio Murilo, pela sua disponibilidade, e também ao Barra, que é um dos mais bravos lutadores que a gente tem aí na OAB, sempre nos oportunizando a capacitação, aperfeiçoamento. A gente que advoga sabe muito bem a importância disso no nosso dia a dia, a importância dessa reciclagem, desse aperfeiçoamento. Então, a gente agradece imensamente em nome da diretoria, e eu agradeço em nome da diretoria, em nome dos advogados da subseção, toda a disponibilidade de vocês, e mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que nos prestigiam com a sua presença todos os dias. Muito obrigado, pessoal. Bom, agora eu vou apresentar o nosso palestrante. É o Dr. Sérgio Murilo Pacelli, é juiz de direito, titular da 8ª Vara Civil da comarca. O Dr. Sérgio já realizou esse evento 2 vezes anteriores, um numa faculdade e outro aqui na Escola Superior de Advocacia, e eu sempre tenho grande prazer em chamar o Dr. Sérgio, principalmente, primeiro, para os alunos e estagiários. O Dr. Sérgio, ele tem uma atenção muito especial com os estagiários que comparecem às audiências. O Dr. Sérgio tem aquela paciência, ele explica, ele mostra todo o desenvolvimento da audiência de instrução. Então, esse carinho com o futuro advogado é muito importante. E eu, como advogado, e acredito que outros advogados aqui presentes também, pelo tratamento que o Dr. Sérgio nos dá em audiência, nos deixa trabalhar, ele faz uma condução muito técnica, é um profundo conhecedor do processo e daquele processo que está em audiência. Então, doutor Sérgio, é um prazer recebê-lo aqui mais uma vez. Tenho certeza que nós teremos uma noite aí de grande aprendizado. Para nós, advogados mais experientes, uma reciclagem. Para aqueles que vão entrar no mercado, serão informações importantes para que vocês se sintam mais seguros ao realizar essa audiência. Então, doutor Sérgio, para as considerações iniciais, mais uma vez, muito obrigado pela presença. O senhor está com a palavra. Bom, muito obrigado, doutor. Excelentíssimo senhor Lucas Sampaio, desculpe. Eu saúdo, em nome do senhor, eu saúdo os demais comparecentes. Boa noite a todos. Temos por objetivo hoje explicar, juntamente com o doutor Barra, a questão afeta a participação do advogado no curso da audiência de conciliação, instrução e julgamento. Por que eu coloco conciliação? Apesar, lá no 358 seguintes, falar audiência só de instrução e julgamento, é importante que o magistrado, a todo momento, tente conciliar as partes. Evidentemente que pode ser tentado antes a mediação, mas, evidentemente, que a conciliação ela deve sempre ser prestigiada, seja em qualquer fase do processo. Bom, só quebrar o protocolo, excelência, eu vou sentar ali na plateia para assistir o senhor, até porque eu estou aqui também como ouvinte, mais importante do que como representante da OAB, minha oportunidade de estar como ouvinte. E como eu tenho um outro compromisso mais tarde, eu vou pedir licença também para sair um pouco mais cedo, antes do término. Infelizmente não vou poder aproveitar do senhor até o fim, mas já agradeço imensamente mais uma vez o carinho e a atenção conosco. Tá joia? Fique à vontade. Muito obrigado. Obrigadão, pessoal. Bom, então, eu vou falar para os senhores como é que será a dinâmica do evento, não é? Então, nós teremos uma fase que antecede a audiência de instrução e julgamento, que eu vou fazer essa parte introdutória, vou passar a palavra para o Dr. Sérgio para ele intervir quantas vezes forem necessárias,
E a partir daí, nós vamos iniciar a audiência de instrução. E a gente vai iniciar de um ponto muito simples, que é o lado que o advogado do autor e do réu se sentarão. Então, assim, realmente, do início até as alegações finais orais. Bom, então, essa foi a nossa chamada que antecedeu, doutor Sérgio, o nosso evento propriamente dito, que seriam algumas das perguntas, né, que nós, advogados recém-formados, a gente faz. Alguns dos nossos receios, né? Qual o momento para contraditar a testemunha? O juiz pode inverter a ordem das testemunhas? É possível juntar documento na IJ? Como fazer a comprovar a intimação das testemunhas? Como requerer esclarecimento dos peritos? E outras tantas perguntas que nós vamos tentar aqui responder aos senhores. Então, nós vamos fazer, até em função da dinâmica do evento, nós vamos fazer toda a exposição e ao final nós vamos abrir para as perguntas, ok? Bom, os temas que nós vamos abordar nesta primeira fase conversa com o cliente e com as testemunhas, que logo daqui a pouco eu vou passar a palavra ao Dr. Sérgio, né? E muitos desses questionamentos a gente colocou vendo, inclusive, a audiência do Dr. Sérgio. Primeiro, conversa com o cliente, com as testemunhas. Bom, primeira coisa, pessoal, não raro. Está falhando um pouquinho? Então, não raro, alguns colegas não conversam com os seus clientes, com o autor e com o réu e com as testemunhas, né? Ou seja, conta uma história, faz uma narrativa na petição inicial e não tem aquele cuidado de se sentar com o cliente e conversar aquela situação de fato, não de direito, que isso não compete a ele, mas a situação de fato, até porque provavelmente, ou pode ocorrer, o depoimento pessoal das partes, cujo objetivo, mais à frente nós vamos falar, é a confissão sobre determinado fato. Então, tanto para o autor quanto para o réu, conversar com as partes antes da audiência de instrução sobre a situação fática apresentada na petição inicial ou na contestação. E também com as testemunhas, para que você não seja surpreendido, não é? Não raro, o advogado, doutor Sérgio, a gente, naqueles momentos que antecedem a audiência de instrução, o advogado sequer conhece a testemunha. Então faz o seguinte, olha, chega meia hora antes, 40 minutos antes, que dá para nós conversarmos. Imagine, tudo pode acontecer de errado, você pode atrasar, a testemunha pode atrasar, e ali, pessoal, naquela antessala da audiência de instrução, ali não é o ambiente adequado para conversar com as testemunhas. Então você tem que ter esse cuidado, esse carinho com o processo, de ter um tempo com antecedência e conversar com o seu cliente e as testemunhas que você vai ouvir. Estudo do processo, não é? Eu já até conversei com o Dr. Sérgio, né? Nós, advogados e advogadas, antes da audiência de instrução e julgamento, temos que folhear o processo, saber das nossas alegações, das alegações da parte contrária, as provas que embasaram a nossa petição inicial, as provas juntadas pelo réu. Nós temos que conhecer o processo. Infelizmente, aqueles advogados que são contra alguns, né? Eu não quero generalizar, mas eu já fiz algumas audiências com aqueles advogados contratados para representar uma empresa somente naquela audiência, que desconhece o processo, né? Então, assim, se a empresa que o contratasse tivesse esse cuidado, muitas vezes se ganha ou se perde a audiência nessa audiência de instrução, né? E muitos advogados sequer conhecem o processo, né? Doutor Sérgio, eu gostaria de fazer um comentário com relação a essa parte inicial? Sim. Sim, por favor. Bom,
A questão da conversa com o cliente, com as testemunhas, é bom sempre lembrar que o advogado é o primeiro juiz da causa. Ele tem que analisar não só o que o seu cliente tem, no sentido de demonstrar, de comprovar o fato constitutivo do direito dele, mas também o bom advogado verificar o que a parte adversa tem nos autos, o que ela trouxe para o bojo do processado. Infelizmente, o que ocorre? Muitas vezes o advogado tem uma visão unilateral. Meu cliente está com a razão, meu cliente está certo, e simplesmente ignora o que a parte adversa tem a apresentar. E o juiz, no meu caso, pelo menos, eu fico muito atento à situação em relação ao que as partes têm para provar, e que as partes já têm nos autos. Fico tentando uma composição, uma conciliação entre as partes, e muitas vezes eu dou determinadas deixas no sentido que o advogado compreenda que a melhor saída, ou os advogados compreendam que a melhor saída é o acordo. Porque às vezes uma parte não provou nada e não tem nada a demonstrar. E muitas vezes o advogado não se atenta para isso, seja o advogado do autor, seja o advogado do réu. Então é muito importante que o advogado faça uma visão crítica, com total isenção, com profissionalismo, sem paixão, no sentido de verificar se efetivamente o cliente dele tem razão ou não, ou quais são as possibilidades do cliente dele. E muitas vezes, infelizmente, isso não ocorre. A questão do estudo do processo, o doutor frisou bem, infelizmente é corriqueiro na comarca advogados subestabelecidos que, não pelo fato de ser subestabelecido, isso aí, tudo bem, a lei prevê isso, é um direito da parte subestabelecer, só que o advogado deveria ir antes da audiência, 1 hora, 2 horas antes da audiência, e verificar os meandros do processo, exatamente para poder se posicionar na audiência de instrução e julgamento. Porque isso é terrível. Mesma coisa o magistrado ir para a audiência de instrução e julgamento e não conhecer o processo. É um absurdo. Uma situação totalmente esdrúxula. Mesma coisa em relação ao profissional. E isso fica muito ruim perante o magistrado, ao Ministério Público, se estiver presente também, e o próprio colega adverso. E dificulta o trabalho de todos. Na verdade, não ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha. A questão do ônus da prova, nós vamos deixar a posteriori, doutor, né? Aí nós vamos esclarecer com maior detalhes. Bom, só com relação a essa questão de conhecer o processo, imagine que você está a par, óbvio, o autor da petição inicial, sabe o que foi alegado na contestação. Bom, isso te facilita na hora da oitiva das testemunhas, por exemplo, para evitar alguma pergunta que não está relacionada à causa de pedir ou à defesa formulada. Então, às vezes, o advogado faz uma pergunta que não tem nada a ver, foge do objeto da lide ou foge daquilo que está sendo discutido. Então, você conhecendo o processo, você vai poder intervir, e a gente vai chegar no momento próprio, pela ordem, excelência, essa pergunta não foi formulada, essa causa de pedir, essa situação não foi formulada na petição inicial ou na contestação. O advogado está inovando. Então, o conhecimento do processo ajuda até pelo princípio da colaboração, né, doutor Sérgio? Que as partes têm esse conhecimento do processo, do conteúdo do processo, das alegações, facilita essa condução. E diante disso, a possibilidade do acordo. Você peticionou, você tem suas provas, o réu também apresentou sua defesa e provas, e você vai verificar naquele momento como é que está a sua situação diante do panorama processual. Vem cá, vou levar isso adiante ou é melhor eu tentar fazer um acordo? Porque se eu fizer acordo, no caso do autor, eu estou sujeito à improcedência, porque eu não estou conseguindo provar aquilo que eu estou alegando. Ou, pelo lado do réu, por exemplo, uma defesa indireta de mérito, né? A gente sabe que aqueles fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor traz o ônus da prova para o réu. Será que eu vou conseguir provar algum desses fatos novos lançados na contestação?
Então, o conhecimento do processo e dessa distribuição do ônus da prova vai te posicionar com relação a uma possibilidade ou não de acordo. Muitas vezes ocorre em audiência a questão da paixão pelo caso. É natural que as partes tenham paixões. É o direito delas que está ali em discussão. Mas o que a gente verifica em algumas situações é que o advogado também começa a ter paixão pela causa. Eu tive uma audiência há poucos dias onde isso foi notado, que o profissional estava apaixonado pela causa. Como? O modo dele de proceder em audiência, o modo dele agir. O advogado tem que demonstrar, assim como o magistrado e o órgão do Ministério Público, total serenidade, equilíbrio, bom senso, para tentar resolver a questão posta em juízo. E algumas vezes denota a paixão. O advogado fica com aquela visão habitolada de que está defendendo os interesses do cliente dele, só que de forma exacerbada, de forma a não analisar o aspecto técnico do processo, conteúdo probatório. Isso é muito ruim. Então, deve se atentar para isso. Profissionalismo acima de tudo. Paixão pela causa, jamais. Deixa isso com a parte. Bom, aqui rapidamente só um roteiro que nós vamos passar, né? Cada um desses tópicos aqui, né? Já na audiência de instrução e julgamento, nós vamos abordar esses tópicos. Também aqui, nós vamos passar e fazer as nossas considerações, chegando às razões finais orais ou memoriais. Então, esse é o roteiro que nós vamos seguir a partir de agora. Bom, posição das partes e advogados na mesa de audiências, tá? Então, normalmente você entra à sala de audiências, está de frente para o juiz, o lado direito do juiz fica o advogado e o autor, o lado esquerdo, o advogado do réu e o réu. Normalmente, nós advogados, nós servimos de anteparo entre a parte e o juiz. Então, a gente fica ali, claro, para intervir, para conversar, estando mais próximo do magistrado, né? Então, essa seria uma sugestão de configuração. Lado direito, advogado do autor e o autor. Lado esquerdo, advogado do réu e o réu. Eventualmente, essa configuração ela pode modificar. Então, normalmente, quando eu vou fazer uma audiência e não conheço o juiz, ou é a primeira vez que eu estou indo naquela vara civil, família, enfim, família, segredo de justiça, né? Mas, normalmente, numa vara civil, por exemplo, eu vou lá assistir uma audiência antes, que pode ser que o juiz tenha mudado essa questão de lado, né? E fica extremamente desagradável, né? O juiz perguntar: vem cá, doutor, o senhor está pelo autor ou pelo réu? Ah, eu estou pelo autor. Então, por favor, o senhor queira passar para o outro lado da mesa? A gente já começa mal, né? Doutor Sérgio, você quer fazer uma observação? Sim, uma questão de ordem prática. Geralmente, no curso da audiência, a parte quer falar, uma das partes ou as duas. Eu observo se a parte está tensa, se está nervosa, aí eu não deixo de falar, porque a situação pode gerar desgaste de aborrecimento entre elas. Quando a parte está tensa, nervosa, o que eu aconselho é que a parte fale no ouvido do advogado, e o advogado transmita de forma técnica para o juízo o que ele quer demonstrar. Se eu verifico que a parte está tranquila, calma, eu dou alguns minutos para a parte falar. Então depende muito da sensibilidade do jogador e depende muito da sensibilidade do advogado. Porque o advogado tem que atuar de forma segura, de forma tranquila, exercendo o seu mistério de forma plena. Porque muitas vezes a parte quer sobrepor ao advogado. E o advogado não pode deixar. Um erro muito comum cometido é deixar ao ouvido do cliente manifestar de forma plena, como se o cliente fosse um advogado. O cliente é leigo. Quem sabe defender de forma plena, de forma cabal, os interesses do cliente é o advogado.
Mesma coisa, quando nós vamos ao médico, o médico ele sabe o que é melhor para nós. Ao dentista, ao engenheiro, mesma coisa numa sala de audiência. Quem sabe o que é melhor para nós é o advogado, para o cliente, e não o cliente. E muitas vezes, infelizmente, há profissionais que se deixam levar. Isso é um erro. Então aprendam o seguinte: quem tem que exercer o papel de advogado, de técnico em leis, é o causídico, e não a parte. Bom, uma situação interessante que pode acontecer é quando o advogado de uma das partes não comparece. Então, você, como advogado presente, o que você pode requerer ao magistrado? Inclusive, o parágrafo 2º estabelece isso. O juiz poderá dispensar a produção das provas requeridas pela parte cujo advogado ou defensor público não tenha comparecido à audiência, aplicando-se a mesma regra ao Ministério Público. Então, o advogado da parte contrária não compareceu? Excelência, pela ordem, o advogado da parte contrária não compareceu. Então, eu peço que o depoimento pessoal e a oitiva de testemunhas requeridas por ele seja dispensado. Então, o procedimento é esse, aí vai depender do magistrado, né, essa dispensa ou não. Tanto é que está lá, o juiz poderá, não deverá, mas cabe ao advogado requerer a dispensa das provas requeridas por aquele advogado que faltou à audiência. Bom, uma colocação importante em relação a esse tema é que o advogado faltante, o que ele deve fazer? Ele deve comunicar antes do início da audiência de instrução e julgamento o motivo pelo qual ele não pode comparecer, ou a parte, o cliente dele também. Se ele o fizer antes do início da audiência e for uma justificação plausível, uma justificação razoável, evidentemente que o juiz vai analisar no sentido de verificar a possibilidade de adiar a audiência, porque essa situação aí realmente é um encargo, é um ônus muito pesado em desfavor da parte que não comparece. Então há que se atentar para esse detalhe. Eu não posso ir, o meu cliente não pode ir por motivo de força maior, devidamente justificado, seja uma questão de saúde, por exemplo, vou comunicar ao juízo antes do início da audiência de instrução e julgamento. O que acontece? Muitas vezes o advogado comparece depois, ou peticiona depois da realização da audiência de instrução e julgamento. Está errado, é intempestivo. A audiência já se realizou. Então não há como o magistrado acolher aquela pretensão. Próximo tópico, audiência una e contínua, possibilidade de decisão, um tema interessante, a gravação em imagem e áudio pelas partes. Essas matérias, elas estão disciplinadas no artigo 385, audiência una e contínua, podendo ser excepcional e justificadamente cindida na ausência de perito ou de testemunha, desde que haja concordância das partes. E ainda no artigo 367, parágrafo 6º, a gravação a que se refere o parágrafo 5º também pode ser realizada diretamente por qualquer das partes, independentemente de autorização judicial. Então você chega à audiência de instrução, liga seu smartphone e faz a gravação do que está ocorrendo naquela audiência e não há necessidade de autorização do magistrado. Então, normalmente, isso acontece, por exemplo, para nós, advogados, ganharmos tempo. Você já tem o depoimento da parte contrária, tem os depoimentos das testemunhas, você antecipa, ouve aquilo, por exemplo, para fazer suas alegações, os seus memoriais. Doutor Sérgio? Bom, é uma situação difícil de ocorrer a questão de remarcar a audiência em continuação. A priori, isso raramente ocorre na seara judicial, mas se porventura ocorrer, evidentemente tem que ser por motivo justo, um motivo plausível. Mas é uma situação rara, pelo menos conosco lá, isso não ocorre com frequência. Pelo contrário, mas se ocorrer, evidentemente, nós vamos analisar, juntamente com as partes, o porquê do adiamento da audiência, o porquê da continuação da audiência em data próxima, que deve ser marcada o mais rápido possível.
Com relação, doutor Sérgio, a gravação, você tem que fazer alguma observação? Não, lembrando sempre que o processo é público, né? A publicidade do processo, ela é a norma imperativa, a exceção é o segredo de justiça, e como no cível, geralmente a disponibilidade de direito, que envolve questões de ordem obrigacional, patrimonial, a priori, então, as audiências podem ser gravadas à vontade. Exceção, por exemplo, no caso de família, né, onde há segredo de justiça, então tem que se atentar para esses detalhes. Né? Qual seara que eu estou? Numa seara de família, né? Ou numa seara do cível, questão só patrimonial, direito disponível? Né? Então, isso tem que ser verificado. Outro tópico interessante, a ordem da prova oral. E aqui, o artigo 361 estabelece: as provas orais serão produzidas em audiência, ouvindo-se nesta ordem preferencialmente o perito e os assistentes técnicos, o autor e em seguida o réu, que prestarão depoimento pessoal, as testemunhas arroladas pelo autor e pelo réu, que serão inquiridas. E um detalhe aqui interessante é a interferência do advogado no depoimento da parte e das testemunhas. Então, se o réu está prestando depoimento, tá certo? Qualquer intervenção, ou as testemunhas, essa intervenção tem que ser autorizada pelo juiz. Então, como é que a gente usa o pela ordem? O pela ordem é toda vez que acontece alguma coisa fora do padrão, fora da rotina, fora de uma normalidade, que viola algum dispositivo legal. Então, a parte, pela ordem, excelência, o juiz vai lhe franquear a palavra e ele vai externar o motivo pelo qual ele quer fazer essa intervenção. Ok? Então, sempre o juiz autorizando, para evitar que o advogado mais afoito faça uma intervenção sem autorização do juiz, e vai ser chamado a atenção. Tá certo? Bom, questão de ordem prática também. É muito raro a questão de ouvir o perito em audiência. Por quê? Porque geralmente, comigo pelo menos, ocorre o seguinte: nós procuramos esgotar aquelas questões de quesitos suplementares antes da audiência, no sentido de que a audiência seja agilizada, no sentido de que efetivamente o perito já tenha respondido todos os quesitos necessários para esclarecimento das partes. Evidentemente que, se houver necessidade, o perito é convocado para a audiência, assim como os assistentes técnicos. A questão envolvendo o autor e o réu, há que se denotar que o depoimento pessoal é importante das partes quando existe a possibilidade real, concreta, ou pelo menos potencial, mas bem potencial, no sentido de que se obtém a confissão da parte. Porque, efetivamente, o que vai acontecer? Muitas vezes o depoimento pessoal é inócuo. A parte simplesmente reitera o que está na inicial e a parte requerida na contestação. Então, há que se verificar se existe essa possibilidade real, no sentido de buscar a confissão da parte adversa. Na questão afeta as testemunhas, é muito importante quando o juiz determina a especificação de provas e que a parte, seja o advogado do autor, seja o advogado da parte ré, indique, coloque os pontos controvertidos, o que ele quer demonstrar em audiência através da prova oral. Então, nós determinamos na especificação o seguinte: se o advogado quer fazer prova oral, ele deve detalhar, especificar o que ele quer provar com a prova oral. E não simplesmente perguntar tudo sobre o caso no processo. Não é assim. Ele tem que dizer o seguinte: com a prova testemunhal, quero provar isso, isso, isso. Ou seja, em ipsis litteris, ele tem que dizer quais são os motivos. Se não fizer, evidentemente, o juiz interfere a prova testemunhal, não haverá audiência de instrução e julgamento. Por quê? Porque a audiência de instrução e julgamento, evidentemente, é para a coleta da prova oral. Não é prova documental, não é prova pericial, mas sim prova sobre questão fática, sobre os conhecimentos que a testemunha tem a respeito do caso. Bom,
Doutor Sérgio, eu gostaria de fazer, dentro desse tema aqui ainda, por exemplo, nós vamos até falar um pouco mais adiante, a possibilidade de inversão da sequência das testemunhas. Primeiro, ouve-se as testemunhas do réu e, logo em seguida, se for o caso, as testemunhas do autor. Por exemplo, seria no caso da inversão do ônus da prova, onde o ônus da prova daquela matéria ficaria afeto ao réu. Por exemplo, no artigo 373, inciso 2, né? Fato impeditivo, modificativo ou extintivo. Sim, seria uma situação, né? A priori poderia ocorrer sim, até porque a própria lei prevê isso, evidentemente, fica ao albedrio das partes essa questão e análise do juízo no sentido de verificar se é oportuna a questão da inversão. Nessa situação aí, claro que é plausível, é razoável no sentido de que faça a inversão. Bom, como nós conversamos no início aqui, o conhecimento do processo, né? E bem importante, né? Bom, se você analisa e você está diante de uma defesa indireta de mérito e verifica que o ônus da prova é do réu, cabe a você, antes de iniciar a oitiva das testemunhas, você questionar o juiz e indagar: doutor, pela ordem, pelo teor da contestação, o ônus da prova aqui voltou para o réu, então eu requeiro que as testemunhas dele sejam ouvidas primeiro. Você vai fazer o requerimento, tá certo? Ao advogado cabe fazer o requerimento de forma técnica e falar: doutor, olha só, pela matéria alegada na contestação, clara matéria indireta de mérito, o ônus da prova é do réu, então eu requeiro a Vossa Excelência que faça a inversão da oitiva das testemunhas. Se o juiz indeferir, paciência, mas cabe a você, advogado, conhecedor do processo e do ônus da prova de cada uma das partes, fazer esse requerimento. Doutor Sérgio, mais um questionamento aqui, o senhor deve se deparar muito, preposto de pessoa jurídica. Você pede depoimento do preposto de pessoa jurídica, do banco, de uma grande empresa, e ele não sabe absolutamente nada. Diferentemente do preposto no processo do trabalho, né? Se ele desconhecer de fatos relevantes que influam no mérito da demanda, é tido como pena de confesso, e no processo civil? Bom, eu costumo adotar também essa sistemática, até porque constitui um desprestígio à justiça, a própria dignidade da justiça, a parte preposta que comparece à audiência sem conhecer dos fatos. Evidentemente que isso habilita tanto o Poder Judiciário quanto a própria parte adversa, né? E, logicamente, nós não podemos comungar com essa assertiva no sentido de que o preposto, que evidentemente deve externar os atos da pessoa jurídica, comparecer à audiência e nada saiba a respeito dos fatos. Então, isso aí tem que ser efetivamente, né, punido na forma da lei, ou seja, com a pena de confesso. A questão há que se prestigiar, né, a busca pela verdade real. E se o preposto efetivamente não colabora em nada, logicamente que vai ser imputado à parte aquele ônus. Bom, então, compete ao advogado, conhecedor do processo, se ele verificar que é relevante, requeira o depoimento pessoal do preposto da empresa, formule aquelas perguntas necessárias ao deslinde da demanda, repita-se, matérias fáticas, não matéria de direito, matérias fáticas, faça as perguntas e, dependendo das respostas do réu, você vai requerer a aplicação da pena de confesso, ok? Bom, prosseguindo, esclarecimentos do perito, assistente técnico, procedimento. Então, o doutor Sérgio já adiantou, nessa situação também nós temos uma previsão legal, né? Artigo 477, se ainda houver a necessidade de esclarecimentos, a parte requererá ao juiz que mande intimar o perito ou assistente